Então, ó, a gente estava estudando até agora os hidrocarbonetos, que eram formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Agora a gente vai colocar o oxigênio nas funções carbônicas. Então, a gente vai adquirir novas funções e novas nomenclaturas. O primeiro é os álcoois. Então, é um carbono saturado ligado com um grupo hidroxila. Então, o carbono ele tem que ser saturado, ele só pode ter ligações simples, ligado a um OH. Esse OH é chamado de hidroxila. Então, a nomenclatura é a mesma coisa do hidrocarboneto, só que o final a gente, em vez de utilizar o, a gente utiliza ol. Então, ó, o mais famoso que a gente tem é o etanol. Etanol, 2 carbonos, ligação simples e é um álcool. Então aqui a gente tem a estrutura do etanol. Então, se a gente tiver uma cadeia ramificada, lembra que a gente tem que identificar primeiro a cadeia principal. Então, para a gente identificar a cadeia principal, a gente tem que seguir essa prioridade. Primeiro, grupo funcional, ou seja, o OH. Depois, as insaturações. E por último, as ramificações. Então, essas são as prioridades para a gente definir a cadeia principal quando a gente tiver uma cadeia ramificada. Então, ó, como é bem conhecido o etanol, ele é utilizado em bebidas alcoólicas e combustível de automóvel. Então, geralmente, o que a gente vê nas bebidas alcoólicas é o grau Gay-Lussac, que é uma porcentagem de álcool naquela bebida. Então, se ele tiver 4 graus Gay-Lussac, quer dizer que ele tem 40 ml de álcool para cada litro de bebida. Para vocês terem uma noção, a cada copo de cerveja você aumenta a concentração de álcool no seu sangue em 0,2 gramas por litro. Se você chegar a 5, é bem possível de você entrar em coma. E o etanol que a gente utiliza como combustível é o etanol hidratado, ou seja, 93,8% de álcool e o resto de água. A gente também utiliza o etanol como um aditivo na gasolina, que a gente melhora a queima da gasolina, porque como o etanol ele tem esse oxigênio, ele faz melhora a combustão completa da gasolina. Então você diminui a emissão de CO na atmosfera, então reduz a poluição. Tem países ainda que utilizam chumbo como aditivo na gasolina, então é bem prejudicial à saúde. E a gente tem um negócio parecido com o etanol, que é o metanol, só que em vez de 2 carbonos, agora a gente tem 1 carbono. Só que o metanol, ele é corrosivo, o fogo dele é invisível e ele é tóxico. Então, pessoal, tem que tomar cuidado porque o metanol, ele tem o mesmo odor e sabor do etanol. Então, se alguém colocar metanol na sua bebida alcoólica, você não vai perceber a diferença. Só que como ele é tóxico, em baixas concentrações ele pode te dar cegueira, em altas concentrações ele vai te matar. E pessoal, tem que tomar cuidado. Isso daqui não é um álcool, isso daqui é um enol, porque ó, tem uma insaturação aqui. Então, toma cuidado. O carbono ele tem que ser saturado, só ligações simples. Então, se a gente tem uma ligação dupla com um grupo hidroxila, a gente vai ter um enol. Agora, outra função carbônica é os fenóis. Os fenóis ele é derivado de um hidrocarboneto benzênico, ou seja, aromático. Então, a gente tem um benzeno aqui, só que em vez de ter um hidrogênio aqui, a gente substitui esse hidrogênio por um grupo OH. Então, a gente vai ter um fenol. Então, o fenol, ele é encontrado basicamente nos desinfetantes, que é a creolina, muitos devem conhecer, e ele tem um caráter ácido, porque ó, esse grupo OH vai liberar H+ em solução aquosa. E o prefixo, quando a gente for nomear um fenol, o que a gente faz? A gente vai utilizar o prefixo hidroxi. Então isso daqui era um benzeno, virou um hidroxibenzeno.
Então, viu essa estrutura aqui, um benzeno ligado ao H, a gente está falando de um fenol. E por último, os aldeídos. Os aldeídos ele tem uma carbonila, ou seja, um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então, ó, a nomenclatura, do mesmo jeito do álcool, a gente muda o sufixo, ou seja, a gente troca, se fosse um hidrocarboneto, a gente troca o O pelo AL. Então, ó, esse daqui ó, é o etanol, esse daqui é o 2-metil, que tem uma ramificação metil aqui, um decanal, porque a gente tem 10 carbonos, 10 não, 11 carbonos, ligações simples e é um aldeído. Pessoal, vocês sabem o que são esses dois aqui? O etanol é o responsável pela ressaca. O etanol ele se decompõe em etanol. Isso daqui que faz dar ressaca em você. Isso daqui é o responsável pelo aroma do Chanel No. 5. Então, os dois têm a função aldeído na sua composição. E por último, um bem famoso também, o aldeído, é o metanol, que é o formol, que é usado em conservação de tecidos vivos. Então, a gente viu as funções orgânicas hoje que a gente adiciona oxigênio. O álcool, tem que prestar atenção no grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Se tiver um carbono insaturado com ligação dupla, ele vira um enol. A gente tem os fenóis, que é derivado do hidrocarboneto aromático, só que em vez do hidrogênio a gente coloca um grupo hidroxila. E os aldeídos, que tem o carbonilo, ou seja, uma ligação de carbono dupla com oxigênio. Só alguma dúvida? Não?